nela confiado, a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Amém? Amém. A mulher virtuosa fala assim daquela mulher que ela serve ao Senhor, que ela teme ao Senhor. E o temor, diz a palavra, que é o princípio da sabedoria. A mulher virtuosa, quando fala aqui, é uma mulher inteligente, uma mulher sábia, uma mulher que tem compromisso com Deus e com a sua família. Olha só, diz aqui que o coração do seu marido está o quê? Confiado. É uma mulher sincera. Está vendo que as qualidades? Até diz aqui no início que o seu valor excede rubins, algo precioso. Às vezes nós pregamos tanto, damos algumas pinceladas sobre mulher, mas a mulher, ela tem um valor tremendo. Às vezes na nossa vida, nós não observamos isso. Para nós, homem e mulher, nós somos, amados, criado por Deus. Olha só, Deus, quando cria ali o mundo, Ele criou o homem. E o homem, ele comandou um tempo ali no jardim. Deus deixou Adão ali no jardim. Aqui não fala o tempo, mas ele ficou por ali. E quando Deus observa e fala assim, não é bom que o homem viva só. Olha só, far-lhe uma adjuntora, uma ajudadora, uma mulher, uma companheira, olha só, que estará junto dele, junto dele. E nessa passagem nós vemos aqui, o coração do seu marido está confiado. Olha que importante. O que Deus fez? Para os dois andarem juntos. E às vezes, infelizmente, as pessoas aí fora, eles não se valorizam um ao outro. Um não se valoriza a si mesmo, e às vezes os dois não se valorizam um ao outro. E a Bíblia, pelo que nós vemos e percebemos, Deus, Ele criou os dois para viver juntos. É constituído um casamento para construir o quê? Uma família. Aleluia! E quando nós falamos de mulher, nós falamos de mãe. Quando nós falamos de mãe, nós falamos de família. Aleluia. Quantas vezes nós vemos mães fazendo o possível e o impossível para o filho? Aleluia. Esses valores muitas vezes acabam ficando esquecidos. Tem mães, às vezes, amados, hoje, nos dias que nós vivemos hoje, nós vemos que está mais fácil do que alguns anos atrás. Eu peguei um tempo que às vezes as coisas eram muito difíceis. Eu lembro de ver mães que às vezes o marido era bravo, brigava com os filhos, e quando era tarde falava assim, hoje você não vai dar comida para esses meninos. E o que a mulher fazia? A mãe fazia? Essa mulher virtuosa fazia? Entra lá no quarto, fechava a porta e punha comida naquelas vasilhinhas de plástico. Punha a colher e falava assim, come aí, mas sem fazer barulho. Sabe por quê? O cuidado. E quando nós falamos de mãe, nós falamos de cuidado, nós falamos de família, nós estamos falando de algo mais importante ainda. Pastor, mas o que é isso mais importante? Se você for ver lá em Coríntios, capítulo 13, nós vemos que fala sobre o amor. O amor de mãe, o amor de Deus. Pastor, mas o que tem a ver o amor de Deus com o amor de mãe? Eu mostro para você Isaías 49. Até quero ler um pouquinho com você aqui. Olha aqui, pode, a pergunta, olha só, pode uma mãe esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele? Do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não esquecerei de ti. Está vendo?
o escritor aqui, comparando, inspirado por Deus, comparando o amor de Deus ao amor de uma mulher, de uma mãe. Pode uma mãe esquecer do seu filho que saiu do seu ventre? Dificilmente. Nós estamos falando de mulher virtuosa, de mulher temerosa a Deus. Jamais, amado, uma mãe que tem um amor de verdade, um amor verdadeiro, ela jamais vai esquecer o filho. Aí é onde compara Deus dizendo: mas ainda que essa esqueça, eu jamais esquecerei de ti. Então fala de, às vezes nós queremos frisar em algo, mas quando fala da mulher, fala da família, fala do amor, o amor supera tudo, é o que está escrito em Coríntios, não é fingido. O amor de mãe, quando fala, não é fingimento. Às vezes de um cônjuge para o outro até fala, até finge, mas o amor de mãe para o filho, não. Olha que impressionante. O amor de um pai é verdadeiro, o amor de uma mãe é verdadeiro para com o filho. É disso que nós queremos tratar hoje, de amor, de família, de mulher. Olha só, que importante, olha que quão profundo é a leitura sobre o ser humano, sobre uma mulher, sobre mãe, sobre cuidado, sobre preservar a família. Tudo isso vem de quem? Vem de pai e mãe. A preservação, o amor, o carinho, o apego, o cuidado. Quantas vezes crianças pequenas, a mãe não levanta altas horas da madrugada, para quê? Falando em família e cuidado, sem acordar, às vezes o marido vai levantar cedo, 5 horas da manhã, a mãe lá para as 2 horas da manhã, a criança chorando, vai lá, pé por pé, aquece o leite, vem e traz, começa ali a criança, fica quietinho, teu pai está dormindo. Percebe isso? Isso precisa ser valorizado? Lógico, amados. Isso é necessário acontecer? Sim. Precisa ser desde para preservação, para não criar um tumulto, uma discussão às vezes, porque tem pai que não entende. Olha essa criança chorando, eu preciso levantar cedo amanhã para trazer o alimento. Lógico, tem que levantar cedo, tem que trazer o alimento para dentro de casa, tem que trazer o sustento. Mas, amados, se nós for separar coisa por coisa, tem um valor tremendo. Tudo isso é um sacrifício de amor. O amor pela família. Não é só amor por é o amor por uma família. E aí tem até aquele dizer que as pessoas aí fora falam que uma mãe cuida de 10 filhos e 10 filhos não cuidam de uma mãe. E muitas vezes, amado, isso é real. Isso acontece. Nós às vezes presenciamos uma mãe aí que tem vários. Hoje dificilmente a mãe tem 4, 5 filhos, mas de primeiro, minha mãe mesmo teve 10. Então dificilmente você vê uma mulher aí no final da vida, uma mãe que tem 6, 8 filhos, e todos os filhos empenhar para cuidar de uma mãe. E essa mãe cuidou de todos esses filhos, conforme eu disse aqui agora, a levantar todas as mães, pelo menos algumas vezes ela levantou altas horas da madrugada para cuidar do filho, para dar um remedinho, para dar uma camomila, alguma coisa. Erva doce, era isso, esses que existiam de primeiro. De primeiro não tinha esse negócio de remédio de farmácia. Muitas vezes morava em sítio, 20, 30 quilômetros da cidade. Eu já morei essa distância, por isso que eu falo com propriedade. E os remédios eram isso: camomila, erva doce, marcelinha, eram essas coisas que eram usado. Hortelã, alevante. Amém? Já de folha de laranja. Amados, era assim, e a mãe ia lá no quintal buscar folha de laranja para fazer chá para a criança. Hoje, pega o telefone e liga na farmácia, tem como você trazer um de pirona? Amém, amados? Olha a diferença, mas não deixa de ser o amor. Hoje nós estamos numa vida mais moderna, mas a mãe às vezes nem fala para o marido, mas liga lá, minha criança está assim, tem um remedinho aí, tal, esse remedinho, tem como você trazer aqui? Traz, dá. Quando o marido vai saber, já está pago, já fez o Pix, já deu para a criança, já está bem. Mas eu nem estava sabendo, mas o cuidado falou mais alto, o amor falou mais alto.
E às vezes as pessoas não valorizam isso, amados. Nós precisamos às vezes olhar ao todo. O que é uma família? Uma junção de coisas que às vezes nós não detalhamos, mas é importante nós começarmos a valorizar. Hoje meu filho está grande. Não, nós temos que ver. Hoje nós vemos casamento aí que perdura 20, 30 anos, 40 anos, 50 anos, que o pastor Jair tem mais de 50 anos, né? 64 anos de casado. Irmão João, 50. Pastor Davi, 33 anos, fez agora em março. Fez 33 anos de casado, amados. Para a honra e para a glória de Deus. O Diego fez agora, sábado passado. Não, dia 2, acho que foi sábado mesmo. Dia 2 agora. 31 anos. Pastor Alex já tem quanto? Mais de 20? 29 anos, amados. Isso tudo é o temor a Deus, é a obediência a Deus, porque olha quantas coisas que entram. Porque se nós não obedecermos a palavra de Deus, nós casamos hoje, amanhã nós estamos separados. Igual muitas pessoas, eu já ouvi, amados, de alguns tempos para cá, pessoas falando assim: eu estou construindo uma casa com meu noivo, porque pelo menos a gente já, o dia que separar já tem alguma coisa para dividir. Eu ouvi isso já há pouco tempo atrás. Eu estou construindo uma casa com meu noivo, porque quando casar, e quando nós separar, já tem alguma coisa para dividir. Não sai com a mão banando. Olha só o pensamento das pessoas dessa geração de hoje. Amados, o que Deus fez é para viver junto. O casamento é para perdurar até o dia que, como diz a Bíblia, até o dia que a morte separar. Lógico que tem situação que não tem como, é coisa à parte, mas o casamento foi constituído por Deus justamente para os dois viverem juntos até que a morte o separe, porque diz a Bíblia que deixará o varão pai e mãe a unir-se à mulher e viver com ela até que a morte o separe. É isso. Então tudo isso trata-se de obediência, temor a Deus, reverência e amor. O amor, ele está acima de tudo. Quando fala em amor, fala de Deus. Deus fala assim: por amor ao mundo, eu enviei meu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Está vendo o que é o amor? O amor, ele supera. Sem amor, Paulo fala, né? Eu nada serei. Ainda que falasse a língua dos anjos, ainda que desse o corpo para ser queimado, e daí por diante, ainda que falasse a língua dos anjos, e daí por diante, ele fala assim: se não tivesse amor, está vendo, amados? E é esse amor que Deus fala quanto ao homem e à mulher. Outra passagem que Deus ministrou no meu coração foi daquela de Salomão, lá em 1 Reis. Se quiser abrir comigo lá um pouquinho, abre lá, nós vamos dar uma pinceladinha aqui para nós entendermos o que é o amor de mãe, falando de mãe. Capítulo 3, amados, 1 Reis, capítulo 3, vou ler o texto aqui para nós entendermos, porque se eu não ler o texto aqui, às vezes nós ler pouco essa passagem, nós ficamos meio desatentos. Olha só, poucos versículos, rapidinho ali. Salomão, 1 Reis capítulo 3, versículo 16, olha o que diz: então vieram duas mulheres prostitutas ao rei, se prostraram perante ele e disse-lhe uma das mulheres: Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranhos nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher,
porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo, e tua serva eu deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ela, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, e teu filho é o morto. Porém esta disse: não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Disse o rei: traze-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dai-lhe ao menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem teu nem meu seja dividido o antes. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo o Israel ouviu a sentença que dera ao rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Aleluia! Está vendo? O amor de mãe. Duas mulheres estavam morando junto numa casa. Uma teve um filho e a outra também teve um filho. Os dois filhos novinhos. O filho de uma morre. Só que ela vai e pega o filho da outra para ela. E quando a mulher do filho vivo foi amamentar, o filho estava morto. A outra pegou e pôs o filho, trocou o filho, morto pelo vivo. E aí vai uma discussão. E isso leva a uma situação até o rei Salomão. O rei que era Salomão, aquele que diz a Bíblia que nunca houve um sábio igual e nunca haverá antes, depois, até então na época dele lá. E ficou aquela discussão das duas. E aí levou até o rei. Ela falava que era meu, outro falava que era meu, o vivo é meu, o vivo, o morto é seu. E daí ficou aquela discussão. E aí Salomão olha bem para as duas e para aquele menino vivo e fala: o que eu vou fazer para essa situação ser resolvida? Olha só a sabedoria do homem. Ele falou para o servo dele: traz até mim uma espada. Eu vou dividir o vivo no meio e vou dar metade para uma, metade para outra e pronto. Aleluia. E aí a mãe verdadeira aguçou seu amor, falou: não, prefiro eu ter o filho vivo nos braços da outra, do que ele morto, porque vai dividir, vai matar o filho. A sabedoria de Salomão foi tanta ali que aí a hora que a mãe do menino, a verdadeira, falou assim: rei, não mata não, dá ele vivo para ela, e assim fica tudo certo. Aí Salomão entendeu quem que é. Aí ele viu quem que era a verdadeira mãe. Aleluia! Aí falou para o servo: não vou matar, só entregue então o filho vivo para essa mulher, ela é a mãe verdadeira. E ali acabou a conversa. Porque, amados, melhor então o filho vivo nos braços da outra do que o filho então dividido. Então é o amor. Isso aqui mostra Aleluia. O amor de mãe, o amor verdadeiro. Quando fala o amor, é amor verdadeiro. Por isso que Deus até faz um paralelo entre ali o amor de Deus e o amor de mãe, porque o amor de mãe é muito forte. O amor de mãe é verdadeiro. Lógico que tem muitas mães que abandonam, jogam filho. Aqui quando a Bíblia fala de mulher virtuosa, mulher
comprometida com Deus, comprometida com a família, mulher que tem caráter. É isso que a Bíblia quer nos ensinar. A mulher que tem um amor verdadeiro pelo filho, pela família, que ela dá valor à família. E aqui então Salomão, ele agiu com sabedoria. E essa sabedoria fica registrada aqui, ó. Nós então hoje, amados, ainda precisamos ouvir de Deus: Senhor, o que é melhor fazer? Como que eu devo agir nessa situação? Eu preciso, às vezes, você precisa de dar um ponto final numa situação. E você precisa de então saber qual é a situação que você deve então, como você deve proceder. E aí Salomão falou assim: não, vamos dar o menino à mãe verdadeira. Ele já falou para a mãe verdadeira: dá o filho para ela. Está vendo que situação complicada às vezes que o homem de Deus se encontra? O pai de família, alguma coisa assim. Então, amados, nós hoje estamos falando de amor, falando de mulher que tem comprometimento, mulher que tem temor a Deus, mulher que sábia. Até a Bíblia diz algo, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Quando fala de mulher sábia, fala de mulher inteligente. Por que mulher que serve a Deus? Quando ela é inteligente, muitas vezes, amado, vamos falar de uma mulher que o marido não é convertido, a mulher sim. Se ela é uma mulher sábia, ela vai fazer o que? Ela vai orar, ela vai agir como serva de Deus, para não espantar o cônjuge, o marido. Tem muitas mulheres que não conseguem trazer o marido para a igreja, porque ela não age com sabedoria, com inteligência. Porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a louca a destrói. Então, o que o Senhor está falando? A sabedoria, o comprometimento com Deus, o temor, isso, através da inteligência da mulher, da sabedoria da mulher virtuosa, ela vai buscando ao Senhor e conquistando o coração do marido, porque ela vai mostrando a diferença. Porque o marido só vai para a igreja porque se ele vê a diferença na esposa. Se ele não vê, não vai. Porque muitas pessoas já falam assim: eu ir lá na igreja, que ela vai ser igual, eu prefiro não ir. Então tem tudo isso. Há uma mudança, há uma diferença naquele que serve o Senhor e naquele que não serve. Então o que não está servindo, ele precisa de ver essa diferença, porque ele precisa de sentir vontade de transformação, desejo de transformação. E às vezes acontece, e a mulher sábia, ela edifica. Os filhos, muitas vezes, ele não está na casa do Senhor, mas ele não faz coisas erradas, sabia disso? Tem pessoas que estão lá fora, não é da igreja, mas tem mais caráter do que muitas pessoas que estão na igreja. Eu trabalhei com um moço japonês. As atitudes dele eram, eu sempre falo isso, as atitudes desse homem era como se fosse um homem de Deus. E às vezes a gente via pessoas da casa, da igreja, fazendo coisas terríveis. Então, olha para vocês verem a diferença das pessoas que têm um coração bom e as pessoas às vezes que têm um coração desvirtuado, né? Mas a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A mulher tula, não. E tem muitos casais também que às vezes um sai, o outro vai saindo. Não é porque o fulano não quer ir mais que eu não vou, não. Tem que permanecer, perseverar, falar assim: não, se Deus me deu vitória até aqui, eu vou permanecer firme, eu vou permanecer fiel. Amém, amados? E aí a família fica uma família diferente, fica uma família que serve ao Senhor, uma família que busca. Isso é importante. A mulher, ela tem um dever dela: casa, uma coisa, outra, filho, igreja. E você pode ver que a maior parte das mulheres, ela dá conta disso tudo, ainda dá glória a Deus por esse motivo. Cuida da casa, cuida da família, cuida dos seus deveres e está firme com Deus. Isso é gratificante. A mulher, ela tem o valor dela, o homem tem seu valor,
Mas a mulher, ela tem... Glória! É um diferencial. Quando ela tem um filho, ela muda. A mulher, quando tem um filho, o amor dela parece que aumenta, porque ela vai ter um filho, vai amamentar, vai cuidar, ela vai cuidar de filho, do esposo. Você tem 2 filhos, cuida do filho, dos 2 filhos, do esposo. E assim vai. Esse é o dever da família. Amar um ao outro, do amor fraternal. Isso é muito importante. Aleluia. Amém, amados? E hoje nós falamos um pouco, então, de mulher, de mãe e de amor a Deus. Aleluia. Amor com as coisas de Deus, amor à família, amor à família de Deus também. Porque todos nós que somos hoje de Deus, da igreja, nós somos uma família cristã. Nós amamos uns aos outros e esse amor precisa de ser continuado para a honra e para a glória de Deus. Mas que as mães tenham uma ótima semana e que sejam, como se diz, felizes. Amém? Que tenham uma semana de glória, de vitória. Vitória após vitória. Amém? Um abraço fraternal a todas as mães nesta noite. Amém, amados? Passo a pastora Alex agora. Obrigado.